Meus caros amigos, colegas e irmãos em Cristo Jesus, temos falado desde domingo passado sobre o dia D, o dia mais importante da humanidade. E eu diria que hoje eu darei continuidade a esse tema e essa será a parte 2. E se tiverem a paciência de me ouvirem, a domingo que vem eu estarei terminando com a parte 3. E ali vocês irão saber qual foi o dia mais importante da humanidade. Hoje é dia 1º de agosto de 2021. E eu inicio sempre orando assim: ensina-nos a contar os nossos dias, Senhor, de tal forma que alcancemos corações sábios. Esta oração foi feita por Moisés e eu entendo que ela está a nos ensinar que nós devemos viver o dia de hoje com integridade, sempre procurando a santificação de nossas vidas, porque Jesus volta. Ele virá. E esta volta de Jesus, ela se dará a qualquer instante, ou podemos iniciar a grande viagem de volta ao eterno. O dia mais importante e mais decisivo na história da humanidade. Mas antes de eu revelar-lhes esta verdade, eu quero caminhar com vocês um pouco mais na companhia de Jesus. Andando um pouco mais com Jesus, nós vamos vê-lo um homem humilde e de boa aparência, bondoso, que atraía a todos com suas palavras e gestos de profundo amor pela humanidade. Completamente o contrário do que eu disse domingo passado na descrição que Isaías fez da visão que ele teve a respeito de Jesus Cristo. E eu expliquei que aquela visão que Isaías teve foi revelado a ele Jesus Cristo na cruz. Mas lá em Isaías mesmo, quando se fala do nascimento de Jesus Cristo, fala que um dos seus nomes será maravilhoso. E realmente ele foi um homem maravilhoso. Conheceu a dor e o sofrimento bem de perto, e quando em sua caminhada, apertado pela multidão, sentiu um toque de alguém. Logo parou e procurou quem o tocou. Isso porque ele sentiu que saíra a virtude para socorrer uma mulher que, arrastando-se entre a multidão, ousou levar a mão e tocar na orla de suas vestes. Ele a curou, e todos que com ele se encontravam não partiam sem levarem consigo a bênção procurada. Ainda pelas ruas da cidade, um cego gritava: Jesus, tenha misericórdia de mim! Jesus, tenha misericórdia de mim! Ele não se fez de surdo, ele não se fez de mouco ao lamento de Bartimeu. E apesar
da oposição dos discípulos que dificultavam a aproximação de Bartimeu a ele, Jesus o curou para que enxergasse. Encontrando Jesus um grupo de leprosos, homens considerados imundos pela sociedade de então, tinham que ficar afastados da cidade. Mas esses não. 10 leprosos, com coragem e com a fé do qual eram possuidores, os levaram a romper todas as barreiras e se aproximarem do único que poderia torná-los limpos. Não saíram decepcionados, saíram curados, ficaram curados da doença que os atormentava e que os discriminava. Sentando-nos com ele no monte, pudemos ouvir o mais lindo ensinamento que nos incluía em cada pecado apontado, mas nos indicava onde buscar o perdão. Horas se passaram e nem percebemos que já se fazia tarde. É assim que eu me sinto quando leio a palavra de Deus, os evangelhos, e eu me vejo nela, sentado com seus discípulos, com a multidão, procurando ouvir esse homem que Isaías profetizou que viria e que ele seria maravilhoso. Os seus discípulos aconselhavam-no a despedirem a multidão, pois estavam longe da cidade. Mas como despedir os famintos? Jesus ordenou aos seus discípulos: dê a eles o que comer. E eles prontamente se assustaram e responderam: mas como? Se nada temos, e até irmos à cidade e comprar alimentos e voltar, já cairá a noite. Jesus pergunta-lhes: o que tendes? E procurando entre a multidão um menino, lhes oferece tudo o que tem: 3 pães e 2 peixes. O discípulo tomou aquele cesto com os 3 pães e 2 peixes e trouxe para Jesus. Era o suficiente para alimentar uma multidão de milhares de pessoas. Pediu Jesus que dissessem à multidão para sentarem-se na relva. Levantando os olhos, agradeceu ao Pai por aquela dádiva e começou a partir o pão e os peixes. E à medida que distribuía aos discípulos os pães e os peixes para que dessem à multidão, podemos ver os seus olhos estupefatos, espantados com o que estava acontecendo. O pão se multiplicou, assim também os peixes. Chegaram para Jesus e lhe disseram, depois de já terem dado para a multidão e distribuído a todos: a multidão já está saciada. Jesus ordenou-lhes que juntassem o que havia sobrado, e aquele menino
que oferecera os 3 pães e 2 peixes, saiu levando para a sua casa 12 cestos cheios do que sobrara naquela multiplicação. Certa feita, entrando na cidade de Naim, de um lado Jesus e a multidão que o seguia, levando consigo a vida, e do outro lado uma multidão levando a morte. À frente, uma viúva chorando a morte de seu único filho. Os dois se encontraram. Jesus, a vida, e o caixão trazendo a morte. Eu disse caixão, mas naquele tempo não existia caixão, mas era a forma que eles encontravam para transportar um cadáver. Era como se fosse uma maca de pronto-socorro carregado por 4 pessoas. Ambos os cortejos pararam. Jesus adianta uns passos e põe a mão sobre o menino. E o sobrenatural acontece. O jovem morto levanta-se de onde estava, vivo, e ele, Jesus, o entrega à sua mãe. Também vamos encontrá-lo em Betânia, à porta de um túmulo no qual encontrava-se sepultado seu amigo Lázaro, já havia 4 dias. Bastou uma palavra de ordem: Lázaro, sai para fora, e foi o suficiente para que o amigo lhe atendesse e viesse para fora, vivo, pois havia ressuscitado. E assim, se continuarmos nossa caminhada com Jesus nos evangelhos, vamos nos impressionar cada vez mais com sua bondade e afeto para com o ser humano. Certa feita, algumas crianças queriam se aproximar de Jesus e seus discípulos impediam, entendendo que o incomodaria. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino de Deus. De repente, ouvimos um alvoroço. Se aproximarmos para ver do que se trata, encontraremos Jesus na praia e uma multidão joga à sua frente uma mulher flagrada em adultério. Jesus não diz nada. Os homens religiosos daquela época, já preparados com pedras nas mãos, prontos para apedrejá-la, esperam do mestre uma palavra de apoio para iniciarem o ritual macabro. Jesus continuou calado e, baixando-se, pôs-se a escrever na areia. E
E ali ele ficou durante instantes, em silêncio, escrevendo na areia. Não sei o que ele escreveu na areia, mas certamente quando adentrarmos a mansão celestial e eu puder abraçá-lo, tudo isto nos será revelado. Em dado momento, Jesus quebra o silêncio, levanta os seus olhos e diz àqueles homens: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ouvindo aqueles fariseus essas palavras, um a um, os homens foram se retirando. Jesus continuava a escrever na areia. De repente, Jesus levanta os seus olhos, e os seus olhos encontram-se com os olhos daquela a quem acusavam-na de adultério. E lhe pergunta: onde estão os teus acusadores? Ela respondeu-lhe: se foram. Jesus disse-lhe: se nada fizeram aqueles que a acusavam, eu também não o farei. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Este é o Jesus maravilhoso que eu conheço. Se continuarmos a falar sobre ele, por certo, uma biblioteca inteira ou no mundo não caberiam livros se fôssemos relembrar todos os seus feitos. O Jesus que eu conheço não é outro senão aquele que João, o apóstolo, viu e assim o descreve: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e quem estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
Este é o Jesus maravilhoso que João viu e que também Isaías teve uma visão em que escreve que um dos seus nomes será maravilhoso. Não era feio. Não era. Eu diria que Hollywood tem razão em escolher o ator mais bonito de seu elenco para interpretar o papel de Jesus, porque ele realmente era lindo, era bonito, era maravilhoso. Porém, como Deus feito homem, mulheres não era o seu fraco. E pelo testemunho que ele dava a respeito de Deus e de si mesmo, não tenho notícia de que uma só mulher o tenha pedido em namoro, em noivado ou casamento. E você? O que pensa de tudo isso? Pensem nisso. No próximo domingo, dia 8, nós estaremos terminando a parte 3, o dia D, o dia mais importante da história da humanidade. E lá eu estarei gravando a mensagem, uma reflexão para vocês. Se Deus assim permitir, se Ele não vier antes, ou se eu não for ao seu encontro ao soar do meu nome. E eu termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo domingo, querendo Deus. Deus o abençoe.